Que Deus possa abençoar a sua vida e o seu coração e que a paz de Cristo possa inundar o seu lar. Vamos continuar a nossa jornada com esse homem de fé, chegando a um dos episódios mais conhecidos da sua vida. E nós vamos aprender com Abraão como obedecer a Deus, mesmo sem ter as explicações, mesmo sem saber porquê. E isso é de fato um desafio. Na nossa vida cotidiana, nós não exigimos explicações para tudo o que fazemos. Nós vamos ao médico e tomamos um remédio que ele receita sem querer saber quais são as fórmulas e como cada uma delas age no nosso organismo. Nós compramos um automóvel que promete ser veloz e seguro, mas nós não temos uma palestra com o engenheiro que o desenhou para saber como ele funciona, quais são as peças e como cada uma delas funciona. Nós simplesmente obedecemos sem exigir explicações, desde que os objetos façam aquilo que promete e o remédio tenha o efeito que prometeu. A questão é por que com Deus nós queremos tantas provas e tantas explicações sobre como e quando Deus vai agir. Abraão chegou a esse episódio da sua vida um homem já experiente, com mais de 100 anos de idade. A sua vida tinha sido vivida intensamente na presença de Deus, mas Deus ainda queria levar Abraão para um outro nível de relacionamento com Ele, a uma nova experiência de fé. Então, meu irmão, nunca estamos velhos demais para continuar aprendendo com a fé no Senhor. Abraão havia se tornado tão íntimo de Deus ao ponto de ele conseguir discernir entre tentação e provação. E esse é um desafio para nós, porque muitas vezes nós confundimos essas duas coisas. Eu quero apresentar com você, nesse texto, uma leitura a respeito dessa experiência de fé que Abraão teve com Deus. Abra a sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 22, nós vamos ler até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. De fato, foi uma prova tremenda. Os anos haviam se passado, Deus havia cumprido a sua promessa e agora tudo estava indo maravilhosamente bem na vida de Abraão, até que Deus chega para ele e diz: Abraão, eu quero que você ofereça o seu único filho em holocausto. É preciso ter muita intimidade com Deus para discernir entre uma ordem de Deus e uma tentação desencadeada por Satanás.
Eu quero destacar com você algumas diferenças entre essas duas coisas. A primeira diferença entre tentação e provação diz respeito à origem. As tentações vêm dos desejos dentro de nós, enquanto as provações vêm do Senhor. Em Tiago 1,14, nós lemos que cada um de nós é tentado pela própria cobiça. Preste atenção nisso. A fome na terra era uma provação, mas a mentira no Egito era uma tentação na vida de Abraão. A espera pela promessa era uma provação, mas o plano de ter um filho a qualquer custo era uma tentação. As tentações podem ser usadas pelo inimigo para estimular o que há de pior em nós, enquanto que as provações são usadas pelo Espírito Santo para extrair o que há de melhor em nós. Portanto, tenha muito cuidado. As tentações vêm de nós próprios, da nossa própria cobiça e desejo, mas as provações vêm de Deus. A segunda diferença entre provação e tentação está relacionada ao processo. As tentações parecem lógicas, enquanto as provações não parecem ter sentido algum. As provações, elas sempre parecerão não ter nenhum sentido, enquanto que as tentações serão lógicas e muito razoáveis. Descer para o Egito em tempo de fome fazia muito mais sentido do que seguir em frente, sem um destino definido. O plano de Sara em usar a escrava para perpetuar a descendência era muito mais lógico do que o plano de Deus de que uma mulher estéril e idosa teria filhos de um homem com 100 anos de idade. Levar um cordeiro para o sacrifício fazia muito mais sentido do que sacrificar o próprio filho em um holocausto. Você percebe? As tentações parecem muito mais lógicas, enquanto as provações aparentemente não parecem ter sentido algum. A terceira diferença entre provação e tentação está na forma. Todos somos tentados de forma parecida, mas nem todos passamos pelas mesmas provações. As provas de Deus são feitas sob medida para os seus filhos e são experiências muito singulares. Deus jamais pediu a Ló que passasse pelas mesmas experiências que Abraão passou. De certa forma, quando Deus nos prova, é um elogio. Significa que Deus quer nos levar para um novo nível de intimidade com Ele, de experiência pessoal com Ele na escola da fé. Abraão foi aprovado no teste mais difícil de sua vida e a pergunta é: como ele conseguiu isso? Eu quero apresentar a você 3 formas pelas quais Abraão conseguiu vencer e conseguiu ser aprovado na sua aprovação. A primeira: concentre-se nas promessas e não nas explicações. Concentre-se nas promessas e não nas explicações. Parecia que Deus estava acabando com tudo que Abraão e Sara haviam vivido. Toda a vida de Abraão e Sara giravam em torno dessa promessa e Isaac era, de certa forma, o cumprimento dessa promessa. Agora Deus pede para que Abraão ofereça o único filho em holocausto. O texto nos diz claramente: toma o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e o oferece em holocausto. Eu imagino, quando vejo Deus falando dessa forma com Abraão, tão incisivamente, tão peculiarmente, eu vejo Abraão talvez dizendo, olha, é um filho, talvez seja Ismael, mas Deus diz: não, Abraão, seu único filho. Mas talvez ainda seja Ismael, e Deus insiste e diz: não, estou falando de Isaac, o filho que você ama. Nossa fé não é verdadeiramente testada até que Deus nos peça para suportar aquilo que parece insuportável e para esperar aquilo que parece ser impossível. Nós precisamos entender que vivemos pelas promessas e não pelas explicações. Meu irmão, nós vivemos pelas promessas e não por explicações. Quando você olhar de José na prisão, até Moisés diante do Mar Vermelho, ou Jesus Cristo na cruz, essa verdade foi que manteve cada um desses homens de pé. Viva pelas promessas. Confie nas promessas de Deus.
Ao invés de cobrar de Deus explicações sobre por que Ele está agindo, sobre quais são as razões para Ele agir como está agindo, apenas confie que Deus tem as razões de agir como age. Confie nas promessas de Deus. Mesmo que as explicações não sejam claras, mesmo que as explicações não façam muito sentido, confie na promessa de Deus. O Gary Chapman conta em um dos seus livros uma experiência de quando ele era criança e, segundo ele estava debaixo da mesa brincando, onde a sua mãe em cima estava fazendo um tricô. E ele olhava aquele monte de fios soltos pendurados na beirada da mesa, sem nenhum propósito aparente, e ele perguntou à sua mãe: mãe, o que você está fazendo? E a mãe dele respondeu: meu filho, eu estou fazendo um tapete. No dia seguinte ele volta e contempla a mesma coisa, e ele volta a perguntar à mãe: mãe, o que você está fazendo? E ela responde: eu estou fazendo um tapete, meu filho. Então, diante disso, no terceiro dia, aquele garoto insiste com a mãe e ela finalmente pega ele em seus braços. E ele conta que quando ele olhou pela perspectiva da mãe, ele pôde ver o lindo tapete que a sua mãe estava fazendo. E aí aquilo passou a fazer todo sentido para ele. Talvez você esteja vivendo um momento assim na sua vida. O que Deus tem feito, você olha e vê um monte de emaranhados, de fios soltos que não tem nenhuma conexão entre si. Meu irmão, deixe o Senhor te tomar nos braços e olhe pela perspectiva de Deus e você vai ver como tudo fará sentido. Confie nas explicações de Deus. Escolha obedecer a Deus mesmo sem saber porquê. E saiba que Deus não erra em seus propósitos e planos. Aprendo também com a fé de Abraão que nós podemos vencer os tempos de provação dependendo da providência de Deus. Abraão descobriu um novo nome para Deus. O Senhor proverá, o Deus proverá. Agora, onde Deus proverá? Primeiramente, no lugar designado por Ele. Deus só entrará com providência no lugar designado por Ele. O versículo 9 nos diz que Abraão, ele recebeu a providência de Deus porque estava exatamente no local onde Deus havia indicado. Se ele não estivesse onde Deus lhe havia indicado, ele não teria testemunhado a providência de Deus na sua vida. Meu irmão, permaneça onde Deus te mandou ficar, porque a providência de Deus é dada àqueles que permanecem no lugar indicado por Deus. Quando Deus entra com providência? Exatamente quando precisar. Deus entrará com providência quando nós precisamos. Nem um minuto a mais e nem um minuto antes. No momento exato, diz a palavra de Deus, que o Senhor entrou com providência na vida de Abraão. É interessante isso. A providência de Deus não veio durante os 3 dias de caminhada. O cordeiro não estava no pé do monte. O cordeiro não estava quando Abraão edificou o altar. O cordeiro não estava lá quando Abraão deitou Isaque sobre o altar. Mas a providência de Deus veio no momento exato. A terceira coisa sobre a providência de Deus é como Deus provê, de maneiras que normalmente são bastante naturais. Veja que Deus não mandou um anjo descer com um cordeiro nos braços, em uma bola de fogo, não. Ele precisou apenas fazer com que um cordeiro ficasse preso pelo chifre em algum arbusto ali perto, para prover para a vida de Abraão. Eu não sei se você já teve essa experiência na sua vida, de arquitetar planos para prover para a sua casa ou para a sua família, de criar planos mirabolantes e ver cada um deles falhar e no final das contas Deus entrar com providência na hora que você precisa, no momento que você precisa e de maneira tão simples que você diz: como é que eu não pensei nisso antes? É assim que Deus age. No lugar indicado por Ele, Deus age no momento exato e exatamente quando precisamos. Aprendo também que a providência de Deus, ela tem razões muito peculiares. Deus provê para a sua glória. O texto nos diz: Deus proverá para si. A providência de Deus é também uma prova de sua fidelidade com as promessas que Ele próprio faz.
Portanto, meu irmão, a providência de Deus virá na hora exata. Abraão precisava de um cordeiro e Deus não mandou um rebanho inteiro, mandou exatamente aquilo que ele precisava. A providência de Deus terá exatamente a dimensão das suas necessidades. É isso que Paulo diz em Filipenses: Deus suprirá cada uma das suas necessidades segundo a sua riqueza. A providência de Deus tem a proporção da sua necessidade. Eu quero encerrar considerando com você o seguinte: nós somos aprovados em períodos de provação na nossa vida quando nós esperamos com grande expectativa em Deus. Eu quero dividir isso em 4 partes. A primeira, a adoração. O texto nos diz no versículo 5 que Abraão descreveu toda aquela experiência difícil que ele estava passando como uma adoração. Ele diz para os seus servos: havendo nós adorado, voltaremos. Você já pensou nisso? Diante daquela prova mais intensa, do maior desafio da sua vida, Abraão adorou ao Senhor e transformou aquela experiência numa experiência de adoração. Meu irmão, como você tem vivido o tempo de provação na sua vida? Você tem conseguido transformar isso em adoração? Ou será que você tem sido assaltado pelas circunstâncias, pelo medo, e tem vivido murmurante diante de Deus? As pessoas à sua volta precisam saber que o seu coração é do Senhor. E a maneira como nós lidamos com as nossas perdas mostram de fato aquilo que é importante para nós e aquilo que é nosso maior tesouro. Confie no Senhor. Transforme essa experiência adversa que você tem passado em um gesto de adoração a Deus. Aprendo também que essa espera com expectativa implica entrega. Agora, diz o texto no versículo 12, sei que você teme a Deus, Abraão, porque você não me negou o seu único filho. Deus deu Isaque a Abraão e Abraão devolveu-o para o Senhor. Essa é a dinâmica da vida daqueles que seguem a Deus pela fé. Ela implica entrega. Deus lhe abençoou com bens materiais, Deus lhe abençoou com uma família, Deus lhe abençoou com saúde, com uma profissão, mas cada uma dessas coisas precisam ser devolvidas, precisam ser entregues ao Senhor, precisam ser utilizadas para abençoar a vida de outras pessoas. Em tempos de tanta crise como os que vivemos, Deus te abençoou com posses para você abençoar a vida de outras pessoas. Devolva ao Senhor. Essa é a dinâmica da vida de fé. Recebemos de Deus e devolvemos a Ele pela fé, sabendo que esse ciclo nunca vai se esgotar. Essa expectativa também é fundamentada em promessa. Deus diz: te abençoarei e multiplicarei. Quando nós oferecemos a Deus, as bênçãos de Deus não são dadas por adição, elas são dadas por multiplicação. Deus quer mudar, meu irmão, a aritmética da sua vida. Ele quer multiplicar bênçãos na sua vida, quer derramá-las sobre a sua vida. Mas você precisa confiar nas promessas de Deus. E por fim, isso implica mudança. Diz o texto que Abraão amarrou Isaque sobre aquele altar e o deitou sobre o altar. Ele ofereceu o filho, aquilo que traduzia toda a sua jornada, toda a sua expectativa, aquilo que simbolizava a promessa que havia recebido de Deus. Abraão sacrificou no altar. O que você precisa sacrificar no altar? O que você precisa oferecer a Deus? A fé não exige uma explicação porque ela descansa uma promessa. Você seria capaz de confiar em Deus dessa maneira? Talvez você está sofrendo terrivelmente na sua vida, sofrendo por algo que você não quer abrir mão. Talvez um relacionamento do qual você realmente não quer entregar ao Senhor. Talvez uma profissão ou bens materiais aos quais você se apegou de tal modo que você resiste em oferecê-los a Deus. Saiba que a fé exige sacrifício. Deite no altar. Deite no altar do Senhor aquilo que você mais ama
para que Deus possa devolvê-lo e abençoar você, abençoar de tal forma que Ele multiplicará as bênçãos de sua vida. A fé, ela descansa na promessa, não nas explicações. Confie nas promessas de Deus. Eu gostaria de orar com você neste momento. Fizemos uma longa jornada com Abraão. Aprendemos com o exemplo de fé desse homem que devemos confiar mesmo sem saber para onde vamos. Devemos confiar sem saber como Deus agirá, quando Deus agirá e nem as explicações e as razões pelas quais Deus age como age. Eu gostaria de desafiá-lo a viver pela fé em Deus, a confiar e descansar em suas promessas. Fale com Deus neste momento. Nosso Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel em cada uma das suas obras, ó Deus. As suas promessas, ó Deus, se cumprem no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, nos planos do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo a sua misericórdia, porque se Abraão, sendo um homem como nós, pôde obedecer ao Senhor e ter uma experiência tão íntima contigo ao ponto de ser chamado teu amigo, ó Deus, nós também queremos avançar em conhecer, ó Deus, e provar que o Senhor é bom. Abençoe, ó Deus, a vida de cada um que ouviu esta palavra e que ela possa realmente suscitar fé no coração, encher de esperança e fazer com que a nossa alma descanse nas promessas do Senhor. Nós oramos ao Senhor e pedimos as suas bênçãos em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi um prazer ter você ao longo dessa jornada. Que Deus enriqueça a sua semana e traga paz ao seu coração. Em nome de Jesus.